meu estudante, professor Marcos Vinícius da área, teu professor de Geografia da nossa querida Plataforma Gonçalves Dias, para mais um projeto sensacional da Secretaria de Educação em parceria com a plataforma, que são as nossas aulas curriculares complementares. Uma série de aulas de temáticas fundamentais do ensino médio envolvendo assuntos do primeiro, segundo e terceiro ano, tá? E hoje, galerinha, tá, eu trouxe uma temática muito bacana para ti, muito importante, discutida, a verdade, ao longo dos anos, mas muito aprofundada no terceiro ano do ensino médio, que envolve ali questões da geopolítica, envolvendo, olha, a ordem bipolar e o contexto da Guerra Fria. Hoje nós vamos discutir aqui, evidenciar as principais características desse período importante da história e que traz consequências para o mundo até os dias atuais. Tu já reparou aí, por exemplo, na rivalidade, isso é recente, tá? Que tá saindo no jornal, Vladimir Putin, por exemplo, estava lendo ontem, certo? Hoje é dia 14 de março, né, de 2024, Vladimir Putin estava falando, por exemplo, sobre a possibilidade da utilização de armas nucleares, tá certo? E ameaçando diretamente os Estados Unidos, tá? De onde vem essa rivalidade, Marcos? É agora, é atual? Isso aqui vem daqui, gente, ó, do contexto da Guerra Fria. Então, entender esse evento, entender o que foi esse contexto, ajuda muito a entender a geopolítica atual também, belezinha? Então, respira, oxigena e, ó, vamos evoluir, galerinha, tá? Primeira coisa importante, Marcos, o que foi a Guerra Fria? Por que foi chamado Guerra Fria? Por que foi chamado de Era Bipolar? Simples, tá? Guerra Fria, porque foi uma disputa pela hegemonia mundial, pela liderança mundial de dois países que saíram da Segunda Guerra Mundial como as principais forças do mundo. Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro. Só que esses países, gente, eles vão disputar a hegemonia global não lutando diretamente entre si, mas vão disputar principalmente no campo das ideias, no campo da política, no campo da ideologia. Tá? Por isso nós dizemos que foi uma guerra fria, foi uma guerra mais de ideia, de propaganda, de sistemas, tá certo? Por quê, Marcos? Porque Estados Unidos e União Soviética tinham sistemas políticos e econômicos antagônicos. Os Estados Unidos buscavam se consolidar no mundo como uma principal potência capitalista, expandindo assim o sistema capitalista, e a União Soviética se consolidar como a principal potência do mundo a partir da consolidação e expansão do socialismo. Belezinha? O contexto da Guerra Fria, gente, é muito importante frisar, ele vai acontecer do final da Segunda Guerra Mundial até a década de 90, início da década de 90, 91, tá certo? Então, na segunda metade do século XX, o mundo, ele vive o contexto da Guerra Fria e da Era Bipolar. Por que era bipolar, Marcos? Ora, gente, porque tu tinha duas nações disputando a hegemonia global, tá? Tu tinha duas forças, daí vem o termo bipolar. Belezinha? Tranquilo, né? A Guerra Fria, gente, ela começa a se desenvolver, tá certo, a partir principalmente do discurso norte-americano, que foi denominado de Doutrina Truman. O então presidente à época dos Estados Unidos, Harry Truman, ele declara que após o final da Segunda Guerra Mundial, existia um novo inimigo a ser combatido. E esse inimigo se chamava socialismo. Que o socialismo era um sistema oposto ao capitalismo e, principalmente, o socialismo aplicado na União Soviética buscava se expandir. Por isso, esse socialismo deveria ser contido, tá certo? E as nações capitalistas deveriam criar meios de evitar a expansão do socialismo e, consequentemente, manter o capitalismo como sistema hegemônico. E essas situações, né, essas decisões vão passar pelo campo militar, pelo campo econômico e pelo campo político. E, obviamente, a União Soviética também toma essa posição de ter o capitalismo como sistema oposto e um sistema a ser combatido. E aí o mundo se divide em dois blocos do contexto da Guerra Fria, da Era Bipolar. Belezinha? Algumas consequências desse processo, por exemplo, vão acontecer de maneira física, como a gente vê, por exemplo, aqui, esse é um mapa da Europa, e surge uma expressão famosa que foi cunhada por Churchill, tá? O primeiro-ministro britânico, onde ele dizia que após o final da Segunda Guerra Mundial, o mundo agora estaria dividido sobre uma cortina de ferro. De um lado a liberdade e do outro lado a opressão. Quem seria a liberdade? O sistema capitalista, onde os países ocidentais da Europa estariam ali, estariam de certa forma vinculados a esse. E onde seria a opressão? Do leste europeu da Europa Oriental, que estava sob tutela da União Soviética e do socialismo. Belezinha? Surge a expressão cortina de ferro.
Além dessa divisão física, né, de certa forma, de Europa Ocidental e Europa Oriental, nós tivemos consequências também no campo da economia, da política, tá certo? Uma das consequências econômicas foi a criação de ajudas financeiras, tanto para os Estados Unidos quanto pela União Soviética, que tinham como intuito ajudar na reconstrução da Europa pós-Segunda Guerra Mundial, mas principalmente garantir a hegemonia deste país líder e do seu sistema econômico. A União Soviética cria o chamado Comecon, gente, tá? Que vai ser o auxílio econômico mútuo entre os países socialistas, que vai ter o objetivo de ajudar financeiramente os países socialistas, liderados pela União Soviética. Os Estados Unidos vão criar o famosíssimo Plano Marshall, tá certo? Que será o plano de reconstrução da Europa Ocidental, tá? Dos países capitalistas, tá certo? Pós-Segunda Guerra Mundial. E claro, esses países tinham por obrigação receber a ajuda do Plano Marshall, impedir a expansão do socialismo e manter o capitalismo como sistema dominante. Belezinha? Uma outra característica importante desse contexto foi o surgimento de estruturas militares, e uma dessas muito famosas, que a gente vai falar agora, tu já deve estar vendo, tá? Do lado da União Soviética foi criado o famoso Pacto de Varsóvia, ou seja, uma possibilidade de conflito ou intervenção capitalista em um país socialista, o Pacto de Varsóvia era acionado. Ele era a proteção militar desses países. Do lado ocidental foi criado a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a famosa OTAN, gente, que foi muito falada, ainda muito falada, em relação ao conflito Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, União Europeia. Vladimir Putin fala a todo momento, a expansão da OTAN em direção ao leste europeu terá consequências. O que foi a OTAN, Marcos? A OTAN hoje é um braço militar, principalmente do Ocidente, mas dos Estados Unidos e da Europa e da União Europeia, mas ela foi criada no contexto da Guerra Fria, tá certo? Foi uma organização militar criada para proteger militarmente os países da Europa Ocidental, ou seja, os países socialistas, de uma possível intervenção soviética. Beleza? Olha aí, ó, atualíssimo, né? Uma outra questão importante que marca o contexto da Guerra Fria, justamente nessa disputa ideológica, gente, vai ser a disputa tecnológica. Nós vamos ter vários exemplos, mas uma dessas que marca o contexto da Guerra Fria é a famosa corrida espacial. Estados Unidos e União Soviética vão, no decorrer da segunda metade do século XX, vão disputar a liderança do mundo em relação a quem consegue chegar mais longe em relação ao espaço. A União Soviética começa inicialmente mandando o primeiro ser vivo à Lua, depois manda o primeiro, para fora da órbita terrestre, que foi a cadelinha Laika, na Sputnik 2. Depois, na Vostok 1, o primeiro homem a ir ao espaço, olhar a Terra de fora e voltar vivo, tá certo? Yuri Gagarin, tá certo? E depois os Estados Unidos, como contraproposta, né, como ofensiva, melhor dizendo, vão mandar o homem à Lua, né, na missão Apollo 11. Marcos, do ponto de vista tecnológico, tá? A corrida espacial ela foi mais política ou ela teve consequências práticas para a sociedade? Ela teve consequências práticas, tá? Nós vamos pegar, por exemplo, tecnologias hoje de satélites artificiais que foram criados nesse contexto, gente, tá certo? Que hoje estão inseridos na sociedade de maneira de consumo, mas que foram desenvolvidas a partir dessa corrida espacial tecnológica. Na época, tinha, claro, uma característica muito ideológica. Era a ideia de mostrar que um sistema conseguia superar os próprios limites da vida humana na década de 50, 60, mandando o homem para fora da órbita terrestre. Belezinha? Continuando. Um outro elemento importante da Guerra Fria, que foi um elemento prático, tá, que nós chamamos de alguns eventos marcantes, foi inicialmente a Alemanha. A Alemanha, gente, foi um dos principais palcos de atuação do contexto da Guerra Fria prático, porque a Alemanha, como grande, né, inimiga na Segunda Guerra Mundial, após o fim dessa, ela será organizada a partir dos países capitalistas e da União Soviética Socialista. Tá? Ela vai ser dividida em zonas de ocupação na prática. E, como consequência disso, a Alemanha, gente, enquanto um só país, será dividida agora em dois países. Surge a Alemanha Ocidental, capitalista, e surge a Alemanha Oriental, socialista. Tá? A criação das duas Alemanhas em 49 é fruto direto, gente, das hostilidades entre Estados Unidos e União Soviética. O mesmo processo aconteceu na Coreia. Hoje nós temos Coreia do Sul e Coreia do Norte, mas a divisão desses dois países é fruto das hostilidades entre Estados Unidos e União Soviética, capitalismo e socialismo. Tá?
E é importante frisar aqui um mapa, por exemplo, da Alemanha, né, como a Alemanha ficou dividida após ali 49, né, inicialmente ela vai ser dividida em zonas de ocupação, como vocês podem ver, como as hostilidades aumentam, se divide, tá certo? A Alemanha em dois e ficam de fato dois países, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, sendo a parte oeste da Alemanha capitalista e a parte oeste da Alemanha socialista, belezinha? E nesse contexto, galera, surge o símbolo físico da Guerra Fria. O que é o símbolo físico da Guerra Fria, Marcos? Aquilo que é palpável, tá certo? O símbolo físico foi o famoso Muro de Berlim, que foi um muro construído pela União Soviética para impedir a passagem de pessoas do lado soviético para o lado capitalista, tá certo? O objetivo era muito claro, era conter a evasão de alemães do lado oriental para o lado ocidental, tá certo, gente? Esse muro, ele é um símbolo físico do contexto da Guerra Fria e das suas consequências práticas. Muro esse que vai ser derrubado no ano de 1989. A gente vai pontuar ele com mais calma um pouco mais para frente. Alguns outros eventos importantes que ocorreram no contexto da Guerra Fria. Atenção! Crise dos mísseis, tá? Estados Unidos e União Soviética acusando um ao outro de possibilidade de ataque nuclear. A União Soviética aponta mísseis nucleares que estavam, né, melhor dizendo, a União Soviética manda mísseis nucleares com o intuito de chegar a Cuba. Os Estados Unidos, vendo isso como uma ameaça real e direta, mandam apontar os mísseis situados na Turquia em direção à União Soviética. O mundo foi o período considerado mais próximo, tá, de uma terceira guerra mundial e uma guerra nuclear. Vai ser conhecida como a crise dos mísseis, a construção de plataforma de lançamento de mísseis em Cuba pela União Soviética, tá certo? Foi resolvido, os mísseis não chegaram e, consequentemente, não houve, graças a Deus, uma terceira guerra mundial. Outro evento importante da Guerra Fria foi a Guerra do Vietnã, gente, tá? Foi um conflito que envolveu o exército norte-americano de maneira direta e os Vietcongs, o Vietnã, muito motivado por quê? Justamente pela divisão entre Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, capitalista e socialista, tá certo? Foi um conflito gerado na base da disputa entre Estados Unidos e União Soviética por consolidação do seu sistema político. Outro evento importante, que eu até acabei de citar para vocês, foi a Guerra da Coreia, gente, tá? As Coreias hoje que estão separadas, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Coreia do Norte socialista, Coreia do Sul capitalista, na realidade era um só país, era apenas Coreia. E aí a ilha da Coreia vai ser dividida em duas zonas de ocupação, tá certo? Que vai culminar em um conflito que vai ocorrer de 51 a 53 e como consequência direta a divisão de fato e a criação de dois países. Como eu citei, Coreia do Norte socialista, Coreia do Sul capitalista, beleza? Então a guerra da região norte contra o sul resultou na divisão deste país. Então veja que na segunda metade do século XX, no contexto da Guerra Fria, vários eventos aconteceram a nível global, tá certo? Motivados pelo aumento das hostilidades entre Estados Unidos e União Soviética. Então, foi um período que teve muita mudança, muita questão geopolítica, né? Que vai reverberar até os dias atuais. Continuando, gente, tá? A União Soviética, claramente, ela vai começar a demonstrar sinais de fraqueza, principalmente ao longo da década de 70 para a década de 80. Isso começa a demonstrar o final da Guerra Fria, tá certo? A União Soviética, ela começa a entrar em crise por uma série de fatores, tá certo? A primeira delas, a União Soviética, talvez como principal motivo dessa crise, ela não consegue acompanhar a evolução tecnológica que, por exemplo, Estados Unidos e, por exemplo, Japão já começam a apresentar na década de 70 e 80. A União Soviética começa a ficar para trás do ponto de vista industrial, começa a ter problemas na produção alimentar, tá certo? Dificuldade na evolução tecnológica. Um outro problema central que a União Soviética teve, principalmente em relação à sua sociedade, é destinar boa parte dos recursos desse país à produção militar ou à ajuda de custo a outros países, o que, de certa forma, gerava prejuízos sociais internamente e, consequentemente, né, crises sociais e políticas, né? Inclusive, até hoje, gente, novamente falando do Vladimir Putin, né, boa parte das ogivas nucleares que a Rússia possui hoje são de origem da União Soviética do contexto da Guerra Fria, onde a União Soviética investia massivamente boa parte do seu orçamento na produção militar, tá certo? Tanto é que até hoje a Rússia ainda é o país que possui a maior quantidade de ogivas nucleares em número em relação ao mundo, beleza? Inclusive mais do que os Estados Unidos. Tá? Então, isso gerava um alto custo e um outro problema sério, burocracia e centralização de poder.
A União Soviética, ao longo das décadas, começou a se demonstrar um Estado também corrupto, gente, tá certo? Que demorava a solucionar as suas problemáticas. E isso, dentro de um contexto global, começava a se tornar um grande problema. Belezinha? E aí, gente, o então presidente à época, secretário-geral, Mikhail Gorbachev, ou Mikhail Gorbachev, como alguns citam, vai buscar propor medidas para tentar reestruturar a União Soviética, né? Ele vai propor uma reestruturação econômica e política que passa pelas famosas perestroika, tá, e glasnost. Tá? O que foi a perestroika e a glasnost, Marcos? Tá? Foram medidas que buscavam reestruturar a União Soviética no seu aspecto econômico, a perestroika, que vai ser a reestruturação do modelo econômico soviético, e a glasnost, que seria uma reestruturação política, tá certo? Retorno de relações políticas com países capitalistas, possibilidade, por exemplo, de maior opinião em relação, por exemplo, a críticas ao sistema. Tá? Então, o que a gente vai perceber é que com a glasnost e a perestroika, a União Soviética começa, de certa forma, a deixar para trás algumas características típicas do Estado socialista e começa a caminhar com algumas características do capitalismo. Então, para muitos autores, essas duas medidas elas já são entendidas como um passo inicial para o que seria no futuro o fim da União Soviética, tá certo? E aqui nós temos a figura, tá certo, de Mikhail Gorbachev, ou Gorbachev, responsável por essas duas políticas, tá certo? Resultado, no final da década de 80, a União Soviética vivia uma grave crise econômica e social, tá certo? Não tinha mais condições de manter a estrutura da Guerra Fria, seus aliados, e aí o sistema começa a ruir, o sistema soviético. A primeira delas é a derrubada do Muro de Berlim em 89, porque, de certa forma, quem controlava o Muro de Berlim era o lado oriental, o lado soviético. A população de Berlim, tanto da ocidental quanto da oriental, em 89, resolvem derrubar o muro e não há, no caso, né, oposição da União Soviética. Então isso já começa a ser o primeiro símbolo claro do final do contexto da Guerra Fria. E em 1991 nós temos o ponto final desse conflito, né, quando, em 25 de dezembro de 91, Mikhail Gorbachev é anunciado, na realidade, né, que a partir daquele momento a Rússia, como principal nação da União Soviética, estava saindo desse bloco, tá certo? O que na prática representou, gente, a extinção da União Soviética, tá certo? Então, em 91, a União Soviética deixa de desaparecer, deixa de existir, tá certo? Com a saída da Rússia, e aí a União Soviética desaparece, e o resultado prático é o fim do contexto da Guerra Fria e o início do que nós chamamos de nova ordem mundial, que tem como característica marcante os Estados Unidos e o sistema capitalista como sistemas dominantes, beleza? Então nós temos aí o surgimento da nova ordem mundial. Fechou? Contexto da Guerra Fria, principais pontos aí e eventos discutidos da segunda metade do século XX. Beleza, estudante? Respira agora, oxigena. Vamos responder algumas questões sobre isso? Vai dar tempo? Dá sim. Olha aí, ó, questão legal. Ela diz o seguinte: a Guerra Fria foi o nome dado a um conflito após a Segunda Guerra Mundial, 1945, beleza, envolvendo dois países que adotavam sistemas político-econômicos opostos, capitalismo e socialismo, tá? Os dois países protagonistas da Guerra Fria, quem foram? Ora, gente, né, isso aqui é uma questão básica, mas uma questão central. Os dois países, né, protagonistas da Guerra Fria foram quem? Estados Unidos e União Soviética. E não esqueça, Estados Unidos buscando consolidar e expandir o sistema capitalista e a União Soviética buscando expandir e consolidar o sistema socialista. Então, rapidamente aqui a gente identifica a alternativa correta, alternativa letra E. Belezinha? Dá para responder mais uma? Vamos lá. Respira, ó. Vamos responder mais uma questãozinha aqui sobre Guerra Fria, questão da Teresa Dávila. Ela diz o seguinte: abre aspas, Guerra Fria, fecha aspas, foi a expressão utilizada para caracterizar um tipo de política externa decorrente de quê? Antes de nós lermos as alternativas, é importante frisar. Nós tínhamos nesse contexto uma disputa ideológica, política, entre duas nações que buscavam se tornar a liderança mundial, a hegemonia global, a partir da consolidação de seus sistemas políticos, capitalismo e socialismo. Belezinha? Vamos ver aqui as alternativas. Então, a Guerra Fria pode ser caracterizada pela polarização do mundo em dois blocos políticos militares entre as duas grandes guerras mundiais. Quase tudo, né, gente? Só errou aqui, ó. Tivemos a polarização do mundo em dois blocos? Tivemos. Mas isso não ocorreu entre as duas grandes guerras, entre a primeira e a segunda.
ocorreu após as duas grandes guerras, após a Segunda Guerra Mundial. Por isso está errado. Letra B. Foi a polarização do mundo em blocos interessados na exploração e posse da Sibéria? Não, né, gente? Aqui esse termo Sibéria se atrelou à ideia de frio, mas a gente sabe que o termo Guerra Fria é porque foi um conflito político e ideológico. Não houve um confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética. Belezinha? Então, letra B, ó, errada. Letra C. Foi a polarização do mundo em dois blocos políticos militares após a Segunda Guerra Mundial? É ou não é? É, né, gente? O nosso gabarito aí, ó, é a letra C, né? Não vou nem ler as outras alternativas, tá certo? Foi a polarização do mundo em dois blocos após a Segunda Guerra Mundial. De um lado, Estados Unidos, buscando consolidar e expandir o capitalismo. Do outro lado, a União Soviética, buscando consolidar e expandir o sistema socialista. Só para a gente fechar com chave de ouro. Marcos, o que significa? Muita gente pergunta, o que significa aquele URSS? Porque a gente sempre fala, União Soviética. Mas o que essa sigla mesmo significa? Atenção aí, estudantes, tá? Significa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Belezinha? Que hoje não existe mais e tem como principal aí expoente, né, hoje, que de certa forma tem ali os traços, é principalmente a Rússia. Belezinha? Então aqui a gente finaliza, tá certo? A nossa aula. Deixo a dica fundamental para ti aprofundar. Acesse o nosso plano de estudo que está disponível para ti, tem toda essa aula, resumos, mais questões para tu responder, para tu aprofundar essa temática e ó, gabaritar nas tuas provas. E não esqueça, continua seguindo a plataforma Gonçalves Dias para essa e outras aulas. É isso aí, por hoje eu fico por aqui. Valeu!